Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando o tempo da reflexão. Hoje o nosso tema é convidarmos Jesus para estar conosco em nosso lar. A colocação das águas é uma opção de cada um. Quem optar em colocá-las, ao final, junto do momento da fusão das energias, quando fazemos a nossa prece, essas águas receberão os fluidos da corrente energética espiritual que estará junto de nós. Até já, às 20 horas, gratidão pela oportunidade, apesar de não sermos dignos. Até já, gratidão. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Hoje, domingo, é o dia que nós convidamos Jesus a estar mais uma semana junto de nós, na nossa casa, lembrando que Jesus no lar significa a nossa moradia, o nosso trabalho, o nosso corpo. Quer dizer, Jesus participará integralmente da nossa vida. É esse o convite que nós fazemos hoje. E o Mestre vai aceitar. Ele nunca vai declinar sobre um convite quando feito para que um de nós, seja um, vá elevar-se. Ele sempre estará conosco. Basta que o invoquemos
que tenhamos fé, persistência e harmonia na renovação da nossa conduta, na renovação dos nossos princípios, na implementação dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Ama a Deus sobre todas as coisas e faça ao teu próximo o que gostarias fosse feito para você. E assim, inicia-se um novo tempo em nossas vidas. Primeira possibilidade, primeira opção, primeira alternativa. Colocarmos Jesus lá como nosso ídolo. Não existirão mais ídolos de barro, não existirão mais ídolos de carne. A minha referência tem que ser de alguém que conseguiu, que deixou aqui um legado e é um mestre. Então é ele que eu vou estar sempre me reportando. É ele que eu vou usar como alguém que vai me dar esperança de que eu também vou conseguir. É assim que nós vamos marchar. Se nós fizermos esses primeiros passos, nós teremos sucesso na nossa empreitada, na nossa caminhada, na nossa evolução. Mas hoje, nós não poderíamos deixar passar em branco enquanto não vamos fazer a nossa oração, a nossa leitura. Hoje comemora-se 164 anos que Kardec nos presenteou com a primeira edição do Livro dos Espíritos. Foi no dia 18 de abril de 1857. Esta obra, que é uma complementação, jamais pode-se dizer que ela concorre com os ensinamentos do Cristo. Não, ela simplesmente traz para nós a confirmação daquilo que Jesus falou. E eu gostaria de ler apenas um trechinho que está logo no início do Livro dos Espíritos. Se você ainda não leu, é um convite. Leia, pesquise. Se você tiver alguma dúvida em algum assunto específico, vá lá. Tem lá toda a parte lá do início, onde estão as páginas, onde estão as perguntas, onde estão os temas. Assim você encontrará a resposta e vai te dar uma luz no seu problema. Você pode ter certeza que a espiritualidade é presente junto de nós. Mas, vamos lá. Está na página 31 da edição que nós estamos usando. Lembrando que ela é uma tradução de José Herculano Pires. Pode ser que em outras traduções, em outras editoras, esteja numa página diferente. Mas o tema estará lá. 6. Na introdução ao estudo da doutrina espírita. Capítulo 6. Resumo da doutrina dos espíritos. Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios. E dizem alguns, pelo menos, que viveram como homens na terra. Constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida, o mundo corporal. Resumimos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Para quem não acompanha, para quem ainda tem dúvida, vamos lá a esta leitura. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita.
ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Pode deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante as demais. E aí transcorre o texto. Como ele é um pouco longo, eu convido para aqueles que desejarem se aprofundar, aqueles que já leram, uma releitura, devagar, mas entendendo, porque cada vez que nós lemos esse livro, esta obra, este magnífico trabalho que Kardec nos presenteou, que foi a missão da vida dele, nós encontramos preciosidades que nós nos perguntamos. Mas como eu deixei passar isso da última leitura? Como eu não enxerguei isso? E assim é este livro. É um livro número 1 para estar na nossa cabeceira. E vamos lá. E este livro que nós estamos a ler, Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós vamos lembrar que é quando Jesus se encontrava na casa de Pedro, junto com os seus apóstolos e com aqueles que queriam se agregar a esse movimento, a essa explanação. Então, o que nós vamos fazer hoje é a mesma coisa. Nós vamos mentalmente retroagir 2000 anos, mentalmente. Vamos nos acomodar diante de uma grande árvore, como se fosse um teatro de arena. Jesus vai estar lá embaixo, perto do tronco. E nós, subindo um ligeiro aclive, vamos estar sentados, formando uma assembleia, uma plateia. E assim, nós vamos fazer com que aquele momento seja trazido para dentro da nossa casa. Nós vamos lá buscar este momento e vamos transportá-lo para o nosso lar, para a nossa residência, para a nossa família, para retirar toda temeridade, toda angústia, toda tristeza, para começarmos, enfim, a entender que quando Cristo aqui chegou, sendo repetitivo, mais insistente, por necessidade de compreensão, Jesus, ao adentrar aqui ao planeta, vestindo um corpo de carne, ele trouxe para nós todo o conhecimento que ele possui. Todo o conhecimento. Imaginemos um super computador que foi instalado dentro de nós. Ele está aqui. Está dentro da nossa porção, do nosso corpo espiritual. E o que precisa esse programa para ser desperto? Ele precisa de uma senha. Como às vezes recebemos tantas coisas que pede-se a senha para ser aberto. E qual é a senha? Ama a Deus sobre todas as coisas e faça ao próximo como a ti mesmo. Não julgues. Perdoa para ser perdoado. Ama sem esperar nada em troca. E assim nós vamos entendendo que quando nós começarmos a fazer essa caminhada juntos com Jesus, nossos HDs vão começar a ser despertos, os programas vão começar a rodar
na nossa mente. Aí eu começo a entender a vida de uma forma totalmente nova. Não vejo mais escuridão. Não vejo mais egoísmo. Não vejo mais egocentrismo. Não vejo narcisismo. Não vejo xenofobia e todas as fobias que nós estamos cansados de praticar. Eu vejo o próximo junto de mim, como todos somos um, fazendo parte do corpo de Deus. Lembremos-nos daquelas figuras. Somos como se fossem as células que compõem o nosso organismo material. Bilhões. E nós, assim, somos parte do corpo de Deus, do todo. Somos co-criadores da nossa situação, da nossa realidade, do momento que vivemos. E podemos nos libertar de todas essas situações praticando um novo caminho. Não importa o que tenhamos feito até hoje. O importante é começar uma nova jornada com Jesus como ídolo maior, como referência. Não esqueçamos disso. O resultado: felicidade, harmonia, paz, satisfação, prazer de praticar o bem. Nós vamos mudar de uma tal forma a nossa condição de espíritos reclamões, de espíritos sofredores, de ficarmos atraindo coisas negativas para passarmos para um momento de compreensão e de entendimento do que é que nós viemos fazer aqui. Ajudar a transformar este orbe num planeta de regeneração, onde não existirá fome, onde não existirá luta, onde não existirá guerra, onde existirá, sim, oportunidade de nós crescermos ainda mais como espíritos que somos. E assim fica o nosso convite para este entendimento, para a nossa reflexão. Por isso que é interessante uma releitura ou uma leitura do Livro dos Espíritos, aonde nós vamos entender lá, encontrar tantas coisas que nos foram negadas, que nos foram subtraídas, mas estão aqui. Estão aqui. Vamos ler com calma, buscando tudo aquilo que nós desejamos, que encontraremos as respostas. Além de termos a ajuda das correntes espirituais que se sintonizarão conosco pela nossa boa vontade e virão ajudar a dar a resposta que nós precisamos. Mas vamos agora nos preparar para estarmos com Jesus. Vamos lá. Fechemos os nossos olhos, inspiremos profundamente. Mentaliza aquela árvore, uma clife. É como se a árvore ficasse ali mais embaixo, alguns metros abaixo. É uma árvore monumental. Como referência, como se fosse um enorme flamboyant, cujos galhos se estendem ao longe e formam aquela grande copa maravilhosa, toda florida, toda adornada, desculpe, toda adornada com os fluidos do amor que as correntes angelicais jogavam em cima, traziam para ilustrar, para auxiliar o mestre na disseminação dos seus conhecimentos, da sua luz e do seu amor. Nós, humildemente, vamos trazer este momento para dentro de nossas casas. E vamos entender e participar. Capítulo 13. O Revolucionário Sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico
sobre as anomalias na governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo. Um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções, clamava-se desabridamente. Foi assim que o condutor de boa-fé se inflamou, igualmente, e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural e, por isso, articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo de um monte e rogou a assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabulação de espírito a espírito. À frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando aprovação celeste ao plano de revolta renovador. O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu. Em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição. Conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos, em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel. E, findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhe destruirás o trono com o nosso apoio. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou que ele nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes. Era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia nem se alimentava em horas certas, e onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedado ao seu espírito qualquer expressão mais de demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o coração. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo duramente condenado a servir, sem repouso, em plena solidão espiritual. Porquanto o rei não gozava nem mesmo a facilidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. Findo o prazo estabelecido,
o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido e, notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. Em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era, talvez, o homem mais torturado em todo o reino e que, em vez da suspirada submissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhes era próprio, dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo, tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão de que fora investido. E, assim, a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se a ele, falando incisivo. A revolução é sempre um engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. Que assim seja. E dessa forma, após essa leitura, para a nossa reflexão, vamos nos preparar para convidar Jesus para estar conosco em mais essa semana. Sente-se, deite-se, acomode-se confortavelmente. Se não fechou os olhos, feche agora. Inspire profundamente. Vamos usar aquela técnica. Inspirando 1001, 1002, 1003, 1004. Segura 1004, 1003, 1002, 1001. E vá fazendo esse movimento de inspiração e expiração. Isso vai auxiliar o nosso estado meditativo. E lembrando que nós estaremos a conversar com Deus e com Jesus. Minimamente vamos estabelecer uma condição de conexão através de recitar o mantra da gratidão. Vamos lá. Senhor, iremos entrar em contato com as esferas crísticas, com Deus, nosso Pai, nosso Criador, para que possamos proporcionar condições mínimas de conexão. Pedimos a permissão para entoarmos o mantra da gratidão. Pai amado e misericordioso, encontramo-nos nesta posição de espíritos reencarnantes, neste planeta de provas e expiações, e sabedores das condições, das oportunidades que tivemos ao longo das encarnações que já vivenciamos. Queremos humildemente, Pai, pedir perdão a todos aqueles a quem tenhamos ofendido, magoado, feito sofrer, usurpado, ferido. Queremos, Pai, pedir perdão se nós os induzimos a erros e procedimentos e aconselhamentos que redundaram ou redundarão em colheitas amargas ou difíceis. Gratidão, Senhor. Gratidão pelas ofensas, gratidão pelas tentações, gratidão pelas provações, gratidão, meu Pai, porque sei tratar-se de sementeira que outrora deixei na minha caminhada e que estou agora a acolher. Eu me amo, Senhor, e me amando cuidarei do meu bem-estar espiritual e físico, pois são corpos que recebi pela gratidão e a misericórdia divinas. E assim, Senhor Jesus, externo do fundo do meu coração, gratidão.
Gratidão, gratidão, gratidão. E agora, Jesus, Mestre da Luz, ao reencarnar neste planeta de provas e expiações, com a missão maior de nos trazer todo o código da felicidade, do amor, da evolução e da prosperidade. Deixaste, Senhor, implementado em nossas vidas este código, este conhecimento inequívoco de que podemos, devemos, precisamos evoluir e crescer. Nominamos o Senhor Jesus como nosso ídolo, nossa referência. Nominamos o Senhor como nosso guia, nosso pastor, e assim sendo, Jesus de Nazaré, apesar de não sermos dignos, humildemente te pedimos, Pai, vinde estar conosco em nosso lar, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vida, em mais essa semana que se inicia. Pai, para proporcionar-lhe minimamente condições de habitares junto de nós, envidaremos todos os nossos esforços a favor de que possamos nos modificar, nos transformar, respeitando e cumprindo os seus ensinamentos, Pai, através da lei maior do amor, da prosperidade, da harmonia e da paz. E assim sendo, Jesus, vós que estais ao nosso lado, traga, Senhor, o instrumental necessário para que possamos servirmos-nos, Pai, como humildes servos da Tua seara, que saibamos que somos semeadores, por onde passarmos, levemos a Tua semente, levemos, Pai, os conhecimentos, mas não fazendo com que nossos interlocutores cheguem até nós, mas que nós desçamos até eles, para que possamos estar em condições de um diálogo produtivo, de um diálogo que responderá com novas sementes que serão deixadas. E assim, Jesus, convidando-o para estar conosco, humildemente te pedimos, Pai, você, se formos dignos, proteja nosso lar, proteja nossa vida, proteja, Senhor, nossos deslocamentos, traga a corrente dos anjos e dos arcanjos, para que possamos não somente pedir, mas para que saibamos que estamos sendo convidados a trabalhar na Tua seara, por onde quer que passemos, levemos, Pai, a confiança, a harmonia, a fé e a cura. E nesse momento, vamos orar. Quando receberemos o passe, a fusão das energias da corrente espiritual que já está posicionada ao nosso lado. Inspire. Mentalmente, segure nas mãos de Jesus. Mentalmente, Ele vai nos abraçar. Abraça, abraça. E nós vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Gratidão. E assim, convidamos Jesus, que já está conosco, para mais essa semana. Vamos honrar a presença do Mestre.
Vamos honrar, seguindo os seus ensinamentos, como cristãos autênticos, não aqueles da retórica, não aqueles como os fariseus das túnicas, mas sim como aqueles que vão de encontro a quem estiver a necessitar, porque somos todos um, somos irmãos, somos companheiros, em nome da luz divina, por agora e todo sempre, que assim seja. Amém. Gratidão. E amanhã, com a permissão de Deus, sempre com a permissão de Deus, é o nosso dia, é o convite amanhã para tratarmos de um assunto essencial para a nossa evolução. Reforma íntima. Amanhã às 20 horas, com a permissão de Deus. E como temos feito ao longo desta pandemia, deste quadro, tantos desencarnes, tantas enfermidades, tantas situações de desespero, tanto medo no ar, tanta gente sofrendo, vamos juntos, vamos orar. Se você conhece alguém que está a necessitar, envie luz para ele, envie flocos de luz, envie Jesus para cuidar deles. Alguém que tenha desencarnado, mentaliza-o sendo acolhido nos braços de Maria Santíssima, mas também mentaliza a família que aqui fica, para que recebam a luz divina mais próxima do que nunca. E nesse instante, Senhor, estamos aqui a te agradecer do fundo do nosso coração por podermos orar e pedir por todos os necessitados. Pai amado e misericordioso, sabemos que somos periodicamente visitados por momentos como esse que precisamos refletir, que precisamos entender, compreender de onde viemos, para onde vamos e o que estamos aqui fazer. Senhor, estamos atravessando um quadro de pandemia, de peste, que visita o planeta e nos traz a necessidade de reflexão de que sois o nosso pastor e nada nos faltará. Que sois o nosso escudo e o nosso broquel. Vinda, Senhor Jesus, vinde corrente da luz, vinde estar ao nosso lado, para que possamos humildemente colaborar em direção àqueles que estão internados, aos desencarnados, aos que estão convalescentes, se recuperando, àqueles que, apesar de não terem contraído, encontramos no Senhor na zona do medo, do desespero, na zona da tristeza, que possamos elevarmos-nos enquanto espíritos criados à tua imagem e à tua semelhança, para que todos entendamos, Pai, que a sua luz jamais deixa de brilhar junto de nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém.